Hoje vamos para o exercício número 13, chamado de exercício das duas bandeiras. Este exercício de duas bandeiras sugere a ideia de dois exércitos em guerra e também dois caminhos. O caminho para ganhar a vida e o caminho para perder a vida. Trata-se da oposição entre o bem e o mal. No desenho que apresento no texto escrito, a escadinha que sobe é o caminho da soberba. A escadinha que desce termina na humildade, que é a condição para ter vida. Nas duas bandeiras, Lúcifer representa o mal, o egoísmo que ilude e mata. Ele faz um discurso a seus soldados, dando suas instruções. Jesus, supremo chefe e Senhor nosso, também faz o seu discurso aos seus seguidores e faz suas recomendações. Sobre os dois caminhos, você pode conferir na Bíblia, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 a 20, e Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Não se esqueça do primeiro e do segundo passo. O terceiro passo, imaginar de um lado Jesus no meio do povo, ensinando a seus discípulos e preparando-os para a missão de amar e ensinar a amar e partilhar. De outro lado, Lúcifer, uma figura horrenda, sentado num trono de fumaça e de fogo. O quarto passo, pedir. Pedir o conhecimento dos enganos da má liderança e o conhecimento da verdadeira vida ensinada por Jesus. Pedir a graça de seguir e imitar a Jesus. O quinto passo, meditar. Considerar que Lúcifer chama seus seguidores e os incita a lançar redes e cadeias, que primeiramente deve tentar as pessoas com a cobiça de riquezas, como costuma na maioria dos casos, a fim de que mais facilmente cheguem à honra vã do mundo e depois à enorme soberba. De maneira que o primeiro grau seja de riquezas, o segundo de honra, o terceiro de soberba. E desses 3 graus, induz a todos os outros vícios. Depois, considerar Jesus num lugar bonito, aí perto de Jerusalém. Jesus escolhe tantas pessoas e apóstolos, discípulos e discípulas, e os envia pelo mundo, recomendando o seguinte: primeiro, que procurem ajudar a todos, levando as pessoas a uma grande pobreza espiritual e não menos, se Sua Divina Majestade for servida e os quiser escolher, a pobreza atual. Quer dizer, a pobreza de fato. Segundo, que levem as pessoas ao desejo de opróbrios e menosprezos, porque dessas duas coisas se segue a humildade. De modo que sejam 3 graus, pobreza em oposição à riqueza, opróbrios ou menosprezos em oposição à honra mundana. E o terceiro grau,
humildade em oposição à soberba. E que a partir desses 3 graus levem a todas as outras virtudes. Nos textos bíblicos que vou indicar agora, você pode conferir que o discurso de Jesus está de acordo com os evangelhos, o nosso texto escrito dos evangelhos hoje. Indico alguns textos, mas não fique preocupado de rezar todos os textos. Saiba parar e aprofundar o texto que te ajude mais. Os outros textos podem ficar para uma leitura espiritual. Textos sobre a pobreza. Lucas capítulo 16, 13. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podem servir a 2 senhores. Mateus 19, versículo 26, Mateus capítulo 19, versículo 16 a 26. É o texto do jovem rico. A partilha de bens é a condição para o amor ao próximo. Ser pobre é solidarizar-se com o irmão pobre. Textos sobre a humilhação. Lucas capítulo 23, versículo 33 a 35. Jesus já está crucificado e ao pé da cruz os chefes zombam dele. Mateus capítulo 5, versículo de 10 a 12. Felizes os perseguidos por causa da justiça, por causa de mim. Sobre a humildade. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 8. Jesus esvaziou-se de si mesmo para tornar-se servo. Humilhou-se, obedecendo até a morte e morte de cruz. E Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45. Não seja assim entre vós. Quer dizer, não sejam dominadores e orgulhosos. Sejam servos uns dos outros. O 6º passo é o colóquio. Aqui vamos fazer 3 colóquios. Primeiro, colóquio com Maria para que me alcance de seu filho a graça de ser recebido em sua bandeira, deste modo. Primeiro, em pobreza, isto é, numa vida simples, sem ambição de riqueza e sabendo partilhar com os necessitados. Segundo, sendo capaz de fazer o bem gratuitamente, sem procurar reconhecimentos e honras, sem procurar me promover. Terceira graça, tendo a força e serenidade para suportar as perseguições e humilhações, sem odiar a quem me faz sofrer, mas perdoando sempre e querendo bem a todos de modo humilde. Terminar esse colóquio rezando uma Ave Maria. Segundo colóquio com Jesus, para que Jesus me alcance do Pai estas 3 graças, as mesmas 3 que pedi a Maria. Terminar o colóquio rezando a oração Alma de Cristo. Esta oração você encontra no texto escrito que enviamos.
E o terceiro coloque com o Pai, para que o Pai me conceda essas mesmas 3 graças. Terminar o coloque rezando um Pai Nosso. Muito boa oração para você e muito bom dia.